O que a Bíblia fala sobre preguiça? O que é procrastinação? Preguiça e procrastinação são a mesma coisa? Qual é os males dessas coisas? Como podemos vencer a preguiça e também a procrastinação? Esse é o tema de hoje do nosso programa Teologia e a Vida Cristã. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Teologia e a Vida Cristã. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui no canal para mais uma programação. Se você está chegando pela primeira vez, você é sempre muito bem-vindo, sempre é muito bem-vinda. Fique até o final do programa porque nós temos lições importantes para aprender hoje nessa temática, que é como vencer os males da preguiça e da procrastinação. Esse vídeo vai ao ar no finalzinho de 2023, tá? Mais precisamente no dia 26 de dezembro de 2023. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado no dia 25, dia de Natal, comemorado dia de Natal, né? Como nós sabemos. Ele está sendo gravado nesse dia e todo início de ano nós pensamos em projetos, em metas. Como cristãos, estabelecemos ali propósitos. Às vezes falamos que vamos estudar, ler a Bíblia toda naquele ano. E fazemos um monte de planos. E muitas vezes nos deparamos com a preguiça e também com a procrastinação. Como é que nós vamos enfrentar isso? Então, o programa de hoje se propõe a trazer alguns esclarecimentos sobre esses dois assuntos e, ao mesmo tempo, mostrar um caminho que podemos percorrer para chegarmos aí a alcançar nossos propósitos, né? Claro, com a graça de Deus, o Senhor nos guiando, nos fortalecendo. Mas antes de prosseguirmos aqui com a nossa programação, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento, eu quero te render graças por mais uma oportunidade de estar aqui no canal para realizar um programa Teologia e a Vida Cristã. Eu peço perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Também peço ao Senhor que possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também possam compreender. E o que vamos aprender, Senhor, possamos colocar em prática, para a honra e a glória do teu nome. Tira toda a distração, tira todo o impedimento, tira todas as barreiras. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Bom, vamos dar prosseguimento à nossa programação. Introdução. Vamos lá para a nossa introdução. Thomas Edison, um dos maiores cientistas de todos os tempos, aquele que inventou a lâmpada elétrica, disse que as nossas vitórias resultam de 10% de inspiração. E a palavra inspiração, a gente está tão acostumado com ela a nível da Bíblia, inspirada a palavra de Deus, mas não nesse sentido. É de ideias, né? Aquilo que vem no nosso coração. Então, apenas 10% disso e 90% de transpiração. O que quer dizer isso? Eu dependo muito mais do esforço do que em si da ideia, né? Ter uma ideia para colocar em prática. O colocar em prática exige muito mais de mim do que propriamente a ideia em si. Isso é só para você ter aí uma noção. O sucesso é o resultado do esforço diligente e do trabalho abnegado, ou seja, uma dedicação profunda. Vivemos em um mundo dinâmico, repleto de oportunidades e desafios, certo? Mas muitas vezes estamos paralisados pela preguiça ou pela procrastinação. Ambas as atitudes são extremamente prejudiciais para a nossa vida, pois nos impede de avançarmos realizando o propósito de Deus através da nossa vida. É claro que o programa de hoje ele não se propõe em esgotar o tema sobre preguiça, principalmente abordado no livro de Provérbios, e também sobre procrastinação. É apenas algo para nós termos um esclarecimento, uma noção do que pode estar acontecendo na nossa vida e o que podemos fazer para poder não ser paralisados nem pela preguiça e nem pela procrastinação.
Nesse vídeo será apresentado o seguinte: a definição da preguiça e da procrastinação, seus males, suas diferenças e como vencer essas atitudes tão limitantes para as nossas vidas. Então vamos lá, definição, vamos começar pela preguiça, definição de preguiça. É uma palavra que muitos de nós têm aversão, a gente acha uma palavra ruim, mas às vezes nós estamos acometidos de certo grau de preguiça também. Provérbios 24:34, na Almeida Revista Corrigida, diz: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. A necessidade aqui fala de como se fosse um ataque de alguém que está assaltando. Então, a pessoa que se deixa levar pela preguiça, ela empobrecerá e ela terá necessidade como tivesse sido assaltada. Digamos, uma pessoa acabou de receber o seu salário e ela é assaltada, então ela fica sem nada, ela fica sem a provisão dela. Então, o preguiçoso é alguém que vai sofrer de pobreza, mas por causa do quê? Por causa da sua falta de atitude. Preguiça é a negligência, a falta de vontade de agir, de realizar as tarefas que nos foram confiadas. Quantas vezes pais pedem para os filhos fazerem determinadas coisas? O filho ali já, ali na idade, né, ainda criança, entrando para adolescência, pré-adolescência, juventude, e aí eles não fazem, muitas vezes por causa de quê? Preguiça. Mas nem sempre é por causa da preguiça. Mas também há vezes que os adultos deixam de fazer as coisas porque estão com preguiça. Ser acometido por um momento de preguiça é uma coisa. Ter uma vida dominada pela preguiça é outra coisa completamente diferente, certo? A pessoa preguiçosa pode evitar o trabalho porque considera cansativo. E quem estabeleceu o trabalho? Foi Deus. Então nós não podemos fugir do trabalho. Desagradável ou simplesmente não tem vontade de se esforçar. Então, essa pessoa ela pode também estar apresentando um quadro aparente de preguiça, mas por trás disso, ela está sofrendo também de alguns problemas até na sua área psicológica. Então, isso tudo precisa ser muito bem investigado. Não podemos taxar uma pessoa simplesmente porque ela não vai fazer determinadas coisas de preguiçosa. Precisa haver uma avaliação. E a família, se está se lidando com alguém que está numa constante situação de não querer fazer as coisas, ter muito cuidado, porque ela pode achar que essa pessoa é preguiçosa e, na verdade, ela está sofrendo de alguns problemas na área psicológica. Então, precisa avaliar e até, às vezes, ter um tratamento. Mas nós estamos tratando aqui propriamente da preguiça em si, né? Uma pessoa preguiçosa. Segundo o livro de Provérbios, a preguiça é mais do que uma imperfeição de caráter. Tá? E só existe a preguiça por causa do pecado original. Se não houvesse a preguiça, se não houvesse o pecado original, não haveria a preguiça nem todos os males que nós como seres humanos enfrentamos. Então, quando nós tivermos um corpo glorificado, que o pecado não fizer mais parte da nossa natureza, tá? Aí sim, não haverá mais preguiça nem nada mais disso. Mas enquanto estamos aqui, algumas pessoas podem apresentar essa situação, tá? Esse quadro de preguiça. Então o livro de Provérbios, ele fala da preguiça é mais do que uma imperfeição, é uma questão moral, pois conduz à frustração perpétua de não se chegar a lugar nenhum. O preguiçoso, ele pode também desenvolver uma certa frustração, mas ele ao mesmo tempo não quer tomar uma iniciativa. O preguiçoso não tem nada a oferecer para a sociedade. Se Deus me chamou para servir através de atos, de atitudes, se eu não estou disposto a realizar nada, eu nem contribuo para o andamento da minha própria vida, nem para o andamento da vida daqueles que estão à minha volta. E o preguiçoso, ele vai trazer sérios problemas para a sua própria vida e para quem convive com ele. Imagine uma pessoa preguiçosa em casa no qual os pais têm que lidar com ele. E às vezes já é um filho maior de idade, às vezes ainda mora junto com os pais. Então é uma situação que eu tô colocando filho, mas pode ser uma... Imagine um marido preguiçoso, não quer trabalhar.
Ele não quer trabalhar porque ele é preguiçoso, ele não está doente. Tem casos e casos, por favor, entenda aqui que eu estou abrindo uma possibilidade de outros motivos para a preguiça. Mas imagine um homem preguiçoso mesmo, ele não quer fazer nada. Imagine uma mulher preguiçosa também. Ela não quer cumprir as suas atividades, o seu papel como esposa, como mãe. Como é que vai ser isso? Essa casa vai se tornar um grande problema. Não vai ser um ambiente de paz, um ambiente de harmonia. Vai ser um ambiente de desentendimento, de contenda. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, certo? Vamos lá, eu quero falar aqui de 7 características do preguiçoso, mas eu não estou esgotando. Provérbios fala de muitas outras características. Eu quero falar só de algumas. Então vamos lá. Primeiro, dorme demais. Uma das características do preguiçoso é dormir demais, mas eu quero deixar claro o seguinte: uma pessoa acometida de depressão, ela pode ter um sono contínuo e não tem nada a ver com preguiça. Então, cuidado para você não confundir a questão dos sintomas de depressão, que parecem, de certa maneira, preguiça, mas não é preguiça. Então tem que ter cuidado com isso. Vamos ler aqui Provérbios rapidamente. Alguns textos eu vou querer ler com você, outros vão ficar aí para você analisar. Provérbios capítulo de número 6, versículo de número 9 e versículo de número 10. Diz assim: o preguiçoso, ó preguiçoso, é um alerta. Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado. Então, essa é uma atitude do preguiçoso. Ele só quer ficar deitado, ele não se levanta, ele dorme demais. E quando você é acometido por essa questão de querer dormir demais, você perde tempo para realizar suas atividades. Às vezes, a pessoa, por não se organizar e a cabeça dela não conseguir lidar com aquilo, ela acha que, tipo, não vou fazer nada, vou ficar parada. Então, ela precisa, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, se organizar, ter metas, ter propósito, até no dia a dia. Uma mulher, uma esposa, um esposo, ele ter ali metas para o próximo dia, para aquela semana. Isso vai ajudar muito, porque você vai realizando as metas. Talvez você possa usar até um caderno para poder ali colocar o que você precisa ir realizando, e conforme você vai realizando, você vai colocando ali um ok, ou você vai riscando. Isso vai trazer uma sensação de satisfação. Você vai ficar feliz, você vai celebrar aquilo que você conseguiu realizar. Mas às vezes, pela sua cabeça não guardar o que você vai realizando, o que acontece? Você acha que a vida não tem sentido. Mas se você vê ali o que você anda realizando, você está colocando um ok, ou você está arriscando, isso vai ajudar muito você. Eu já estou colocando aqui a característica e apontando algumas possibilidades. A segunda característica do preguiçoso é justifica a inércia com desculpas, tá? Nós temos ali um outro, dorme demais, 26:14, mas eu não vou ler. Agora vamos ler aqui Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 13. 22, 13 de Provérbios diz o seguinte: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então, participe do canal do Pastor Mário. Desculpa, entrou um anúncio aqui sem ser para entrar. Então, o preguiçoso, ele dá desculpa. Ele diz o quê? Que tem um leão lá fora. E ele coloca isso como uma desculpa para quê? Para não fazer, justifica a inércia com desculpas. Esse é o preguiçoso. Ele dá motivos, ele cria motivos para dizer: não vou poder fazer isso. Não vou poder fazer aquilo. Não vou poder fazer aquilo outro. E é o quê? Motivos que ele se baseia, que são fantasiosos, que ele pode romper isso para poder dar desculpa que não vai fazer. Terceiro, não conclui o que começou. Muitas vezes o preguiçoso nem começa, mas há casos
porque ele não conclui o que começou. Geralmente, quem procrastina é que tem essa característica de começar e não concluir. Olha o que diz Provérbios 12, 27. Provérbios 12, 27. Vamos lá. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Quer dizer, ele caça, mas ele não quer cozinhar. Então, ele faz as coisas pela metade. Ele começa, mas ele não conclui. Com isso, ele não vai ter satisfação, com isso, ele passa a não ter um propósito de vida, com isso, ele começa a desenvolver frustrações e mais outros problemas que podem vir. Quarto, falta comprometimento. 12, 24 de Provérbios. Ele não tem comprometimento. Olha o que diz aqui. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Ou seja, o preguiçoso, ele não tem compromisso. O diligente, ele tem compromisso. Ele trata e ele cumpre. Ele diz que vai fazer e ele faz. Mas o preguiçoso, não. O preguiçoso diz, não, pode deixar, eu vou fazer. Você volta e continua tudo do jeito que estava. Então, ele não tem comprometimento. Quem é que vai dar a alguém que é preguiçoso alguma tarefa? 5. Deseja muito e não alcança nada. Provérbios 13, versículo de número 4. Olha o que diz. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente engorda. Por quê? Porque o preguiçoso, ele deseja, mas ele não coloca em prática. Ele não vai atrás. Ele não tem iniciativa. 6. Despreza a instrução e a correção. Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 17. Olha o que o texto diz. O caminho para a vida é daqueles que guardam a correção, mas o que abandona a repreensão, ele erra. Então, qual é o problema do preguiçoso? Ele despreza a instrução. E aqui eu quero falar uma coisa. Às vezes a pessoa não sabe como fazer. Às vezes a pessoa não sabe como começar. Então, às vezes, nós temos alguém para nos orientar. Alguém para mostrar que aquela vida que nós estamos levando vai nos trazer ruína. Mas o preguiçoso, ele não aceita. Ele se recusa a concordar. Ele não quer fazer, ou ele às vezes nem sabe como fazer, e usa isso também, né, de não saber como fazer como uma desculpa para não fazer porque é preguiçoso. Mas tem alguém que quer ensinar, tem alguém que está ali junto. Uma palavra muito usada em nossos dias é mentoria. Tem alguém para mentorear, tem alguém para poder conduzir, mas ele não quer. Ele vai dar uma desculpa. Ele não vai aceitar a instrução, ele não vai aceitar a correção. Alguém diz, olha, isso vai te trazer problema. Sua vida, né? Ele não quer estudar às vezes, preguiça de estudar, preguiça de trabalhar, preguiça de produzir. 7. Prioriza o descanso em vez do trabalho. Provérbios, capítulo de número 20. Quer dizer, ele quer descansar. Não há nenhum problema de alguém descansar nos momentos certos, mas ele quer apenas descansar. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Quer dizer, ele não produz, você vai colher o que se você não plantou? Então, ele não tem um retorno. Por quê? Por que ele não tem um retorno? Nesse caso, ele não tem um retorno porque ele prioriza o descanso. Ele não prioriza o trabalho. Ele prefere descansar. Não há nenhum problema, volto a dizer. Você tem seus momentos de descanso. Você pode descansar. Mas nós precisamos ter comprometimento com as nossas coisas. Um homem se casa, ele sabe que ele vai precisar sustentar uma família. Uma mulher se casa, ela sabe que ela vai precisar tomar conta da casa, gerenciar a casa. Nada impede que o marido também possa contribuir de certa forma. Isso aí é uma questão que não há nenhum impedimento. Eu tenho até aqui no canal uma palestra chamada Investimentos para um Casamento Saudável, aqui no YouTube, tá? Eu tenho uma palestra chamada Investimentos para o Casamento Saudável, que vai falar da comunicação do casal, a vida sexual do casal, o papel do marido, o papel da esposa. Então, vai falar de tudo isso. Nada impede essa colaboração mútua.
mas cada um precisa desenvolver o seu papel. Porque se o marido deixar de desenvolver o papel dele, além dos problemas que vão vir, ele vai também estar dentro desses problemas sobrecarregando a esposa. Se a esposa deixar de desenvolver o papel dela, ela vai também sobrecarregar, às vezes, o marido, sobrecarregar os filhos. Então vai haver vários problemas. Se os filhos também, dentro das suas condições, da sua idade, também deixarem de desenvolver seus papéis, eles vão trazer problemas, vai trazer desajuste, né, para o lar. Então é preciso ter isso muito bem definido. Então nós estamos aqui diante de situações bem interessantes. Dorme demais, justifica a inércia com desculpa, não conclui o que começou, falta de comprometimento, deseja muito e não alcança nada, despreza a instrução e a correção e prioriza o descanso em vez do trabalho. Esgotei as características do preguiçoso? Não! Mas é só para você ter uma noção, é só para você ter uma ideia sobre essa situação, tá? Bom, agora vamos definir procrastinação. Agora chegou a hora de definirmos procrastinação. Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, de um lado, ele não semeia, do outro lado, ele não colhe. Procrastinação refere-se ao ato de adiar, aí já é diferente, ó. Adiar ou postergar tarefas. Muitas vezes devido à falta de motivação, indecisão, medo do fracasso ou outros fatores psicológicos. Pode ser um comportamento complexo influenciado por vários elementos, incluindo questões emocionais, de estresse, autoestima e ansiedade. E o estresse causado, sabe pelo quê? Acúmulo de atividades que foram jogadas para frente e agora elas estão todas ali para serem realizadas com um tempo muito apertado. Então a pessoa fica estressada. Mas por que esse estresse acontece? Por falta de gerenciar da forma correta o seu tempo. O pastor e psicólogo Cléo Holanda, em seu livro Vencendo a Procrastinação, nos diz o seguinte: quem nunca deixou para amanhã o que poderia fazer hoje? Tenho a convicção de que todos nós já passamos por essa situação. Quem não já fez isso? Ah, eu tinha que fazer. Ah, eu vou deixar para amanhã. Ah, não vou fazer isso hoje não. De certa maneira, é um adiamento. Concorda comigo? É claro que é um adiamento, mas presta atenção nisso aqui. É um adiamento, né? Porém, o problema não está em viver isso de vez em quando. O grande incômodo ocorre quando tal prática se torna disfuncional em nossa vida. E o que é uma prática disfuncional em nossa vida? Ser disfuncional consiste em você ter planos, sonhos, objetivos, mas não conseguir sair do lugar. Existem pessoas que têm sonhos, planos, objetivos, mas não conseguem sair do lugar. Estão travadas. Preste atenção nisso. Isso aqui é muito sério, tá? Então, mas não conseguir sair do lugar. Quando parte ao encontro do seu foco e parece que algo faz você mudar de percurso ou adiar o projeto. A isso podemos chamar de procrastinação. Então a pessoa, ela tem sonhos, ela tem objetivos, ela tem propósito, mas ela não consegue sair do lugar. Se você conversar com ela, eu queria isso, eu queria aquilo outro, mas ela não consegue se movimentar. E aqui, mais uma vez, se encaixa o que eu falei. Às vezes, essa pessoa, ela tem o propósito, mas ela não sabe como fazer. Então, ela depende de alguém que possa lhe ajudar. E se ela tem esse apoio, se ela tem essa pessoa para ajudar, que ela abrace essa oportunidade. Porque parece que nós, seres humanos, temos um problema. Parece não, nós temos. Alguns de nós apresentamos essa característica que eu vou falar, que é não aceitar ajuda, porque fica parecendo ou que eu sou uma pessoa que não sei nada, falta inteligência, alguém poderia dar aí um outro termo aqui, mas eu prefiro não usar esse termo, né? Ah, eu não sou isso, não. Eu não sou uma pessoa com falta de inteligência.
Ou por que não dizer, eu não sou uma pessoa burra, né? A pessoa, porque alguém vai lhe ajudar, aquilo ofende ela. Então, ela acha o seguinte, se eu aceitar ajuda, eu estou atestando que eu sou uma pessoa burra. Quem foi que disse isso? Nós vamos para a sala de aula aprender com os nossos professores. Isso quer dizer que eles são inteligentes e que nós somos pessoas burras? Não! Isso quer dizer que eles têm a informação e o conhecimento que nós não temos. Mas nós estamos nos dedicando a querer aprender. E a partir do momento que você aprende, você deixa de ser ignorante naquela área. Mas se você passa a recusar o ensino, você vai continuar ignorante. E o pior, você vai continuar, ou eu, limitado, limitada. Então nós não podemos aceitar isso. Então a procrastinação tem esse problema. Essa disfuncionalidade faz com que a pessoa, ela tenha projeto, mas ela não consiga sair do lugar. Ela não consiga avançar. E quando ela começa a tentar, parece que ela vai desviando. E daqui a pouco tá fazendo outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Aí eu tô deixando pra você aí a recomendação, né? O link na descrição para adquirir esse livro. Por quê? Porque às vezes você tá estudando sobre um assunto, é um assunto muito interessante, e você quer ter uma base sólida. Como o pastor Cléo Holanda é um pastor, é psicólogo, membro da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor presidente Silas Malafaia. Então, ele é um homem que tem uma capacitação, não tem só esse livro, tem vários livros, de repente você quer adquirir. Então, eu tô deixando o link aqui na descrição, porque recomendação de bons livros a gente tem que fazer. Vamos ver 7 características do procrastinador, só que eu não estou esgotando também. Então, vamos lá? Primeiro, adia constantemente tarefas importantes. Então, o procrastinador, ele faz o seguinte, deixa para amanhã. Aí o amanhã fica para semana que vem. Aí a semana que vem fica para o mês que vem. Aí o mês que vem fica para daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses fica daqui a 6 meses. E quando vê que não passou um ano, e nós, eu ou qualquer outra pessoa, não realizamos uma coisa que às vezes é simples. Parece que nós só realizamos aquilo quando não tem outro jeito. Não tem outro jeito, aí eu tenho que realizar. Mas se tem outra maneira e vai deixando pra frente, a gente vai deixando. Só que isso acumula. E a nossa cabeça, ela começa a ficar ali, muitas das vezes, conturbada, a nossa mente. Porque é um monte de coisa que deveríamos realizar e a gente fica pensando, não fiz isso, não fiz aquilo outro. E vai acumulando, e vai acumulando, e vai acumulando. Olha que situação terrível. Então ele adia constantemente tarefas importantes. Tem aí Provérbios 13:4, tá? Às vezes a palavra vai aparecer aí como preguiçoso, mas é porque é uma característica parecida, tá? Deixa-se distrair-se facilmente. Isso aqui é uma coisa que eu preciso ter cuidado, você precisa ter cuidado. Às vezes você tá fazendo uma coisa e de repente do nada aparece alguma coisa na tela do seu celular, na televisão, ou alguém fala alguma coisa e você larga aquilo que estava fazendo e deixa pra lá. E larga. E passa um dia, passa 2, passa 3. Existem pessoas que têm na sua personalidade realmente uma deficiência a nível de foco. Tem pessoas que são muito focadas e a personalidade dela ajuda a isso. Outras foram treinadas. Mas tem pessoas que têm essa deficiência de foco. Então, se você fizer tarefas que são muito longas, você se perde. Então, o que você faz? Você deve diminuir as tarefas. No sentido de repartir. Você tem uma tarefa grande, mas você vai repartir ela. E eu vou falar disso daqui a pouco. Quando você reparte, isso te facilita. Porque você consegue, de uma maneira, de terminar aquilo que começou. Então, por exemplo, uma pessoa que tem falta de foco, se ele pegar um livro grosso para ler, e ele não tiver um propósito muito firme nisso, ele não tiver envolvido, de repente, em estar ensinando alguma coisa, se ele não tiver, ele vai ler as primeiras páginas e vai largar para lá. Então, se ele tem dificuldade, às vezes é melhor começar por um livreto, bem fininho, sobre um assunto que lhe interessa. Às vezes ele lê numa sentada e ele vai sentir prazer e satisfação. Meu Deus, eu consegui ler pelo menos um livro. É um livreto pequenininho, mas você conseguiu ler.
Glórias a Deus por isso. E aí daqui a pouco você consegue ler um pouquinho maior e um pouquinho maior. Mas às vezes você quer pegar um grande com muitas páginas, 200 páginas, 300 páginas. Às vezes você vai pegar um com 30, com 40. E vai ler, e de preferência, ler o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo você levar, mais chance você tem de abandonar. Porque você vai ter perdido o foco, você vai se distrair. Terceiro, despreza a urgência das situações. Nós precisamos estabelecer prioridades. O que é importante, o que é urgente, o que não é tão importante. Você não pode viver de coisas urgentes o tempo inteiro. Porque se você viver de coisas urgentes o tempo todo, e eu também, nós vamos viver debaixo de uma pressão emocional. Isso vai nos adoecer. Existem pessoas que vivem de tarefas urgentes o tempo todo. É muito bom poder servir pessoas, mas guarde uma coisa que eu vou falar aqui agora. Preste atenção nisso que eu vou falar. Muitas vezes você quer ajudar pessoas e tem gente que gosta de ajudar pessoas. Eu mesmo tenho muito prazer em ajudar pessoas. Mas nós precisamos entender que às vezes você está fazendo alguma coisa muito importante, alguém quer uma ajuda, mas essa ajuda não é uma ajuda realmente de uma urgência. E aí você para tudo que você está fazendo para poder ajudar alguém. E aí quando vê que não, isso acontece 1, 2, 3 e vai acontecendo e você vai jogando para frente aquilo que é seu. Daqui a pouco o seu prazo está bem apertado, porque às vezes você está servindo várias pessoas ao mesmo tempo, e aí você começa a ficar estressado, aborrecido, mal-humorado, mal-humorada. Por quê? Porque você foi jogando... Ah, mas eu estava ajudando pessoas. Ei! Mas essas pessoas, a vida delas ia acabar porque não pôde ajudar naquele momento? Geralmente, quem dá muita urgência para fazer coisas para as pessoas, muitas vezes pode estar sofrendo da necessidade de aprovação dos outros. E quando eu tenho necessidade da aprovação dos outros, eu tenho medo que a pessoa venha desaprovar minha conduta. Então, para isso, eu boto tudo que as pessoas querem em urgência. E as minhas coisas vão ficando para trás. Não, você não pode agir dessa forma. Você precisa ter um equilíbrio. Eu tive que ser treinado em favor disso. Eu tô falando de mim mesmo. Porque senão eu ia deixando as coisas que eu preciso fazer e vou dando prioridade. Se você é uma pessoa que ainda não sabe lidar com isso, pastor, mas aí a pessoa pede, eu não sei o que fazer. Tá fazendo uma coisa muito importante? Vou pegar aqui pra você ver. Você tem o seu celular? Tá fazendo alguma coisa muito importante? Então faz o seguinte, tira ele de perto de você. Tira. Bota lá no outro cômodo. Bota lá em outro lugar. Ah, pastor, mas não tem conversa. Pastor, mas não tem mais, não tem menos. Porque se você não tiver cuidado, você tá ali o tempo todo vistoriando, aí alguém pede uma coisa, você para tudo. Aí o outro... Não, então para. É um momento ali importante, você precisa priorizar. Se você estivesse numa empresa trabalhando, no horário de trabalho, você não poderia atender ninguém. Mesmo que fosse caso de morte. Não teria como atender, não vai atender. Não tem jeito. Você tá entendendo a situação? Você não tem como parar. Então, eu tô mostrando pra você que se você não criar hábitos, você se torna refém de uma situação que o único que pode mudar isso é eu e você. Eu e você. Teme o fracasso, tem medo de dar errado. Ah, de repente pode dar errado. Ué, se der errado, Thomas Edison deu errado com ele várias vezes. Ele desistiu? Não, até que ele conseguiu inventar a lâmpada. Ele errou várias vezes. Errar não é algo que deve te limitar. Você pode errar, mas você precisa levantar, ser resiliente e prosseguir. Vamos corrigir a rota. Errei aqui, alguma coisa não deu certo. Avalie a situação e recomeça. Mas por que errou? Ah, eu tenho medo de fracassar. Nem começou, mas tem medo de fracassar. Não, de forma nenhuma. Às vezes você tá aí com uma oportunidade para começar, tem até um chamado para isso, para ser um professor de escola dominical, para ser um professor de seminário, professor ou professora, tá? Quero deixar claro aqui, para ter uma oportunidade, trabalhar no departamento. Ah, mas eu amo, mas eu não tenho experiência, eu não sei por onde começar. Alguém vai te treinar, alguém vai te ajudar. Ah, mas as pessoas podem me criticar. Ei, vão sempre criticar quem tá fazendo alguma coisa. Aqui no canal vem gente para criticar aqui.
Às vezes eu falo algumas coisas, a pessoa quer criticar, nem assistiu o vídeo todo, ou nem assistiu parte nenhuma do vídeo, pega apenas o título do vídeo e vem dar palpite, vem dar opinião. E o que eu faço com isso? Nada, eu não tenho nada pra fazer com isso. Isso não é porque eu sou soberbo, porque eu me acho o conhecedor de tudo, mas é porque eu tô vendo que a pessoa não tem a mínima noção do que ela tá fazendo. Às vezes é uma pessoa que vive pra reclamar, pra murmurar, tá sempre insatisfeita. Então o que a gente precisa... Ou às vezes foi pega no mau dia, pode acontecer também. Então nós devemos ir em frente. Não temos fracasso. Subestima o valor do tempo. Você sabe quantas horas tem um dia? 24 horas. Você não tem como criar mais horas no dia. O dia só tem 24 horas. Então você precisa dividir o dia da forma correta. Caso contrário, vai dar errado. Ah, pastor, mas tudo que eu tenho para fazer não dá para fazer num dia. Então divida em 2, 3, 4. Estabeleça importância dos seus afazeres, mas faça. Comece pelos o que é mais importante e vai. Coisas urgentes são coisas que devem aparecer esporadicamente. Você não pode viver apenas de coisas urgentes, senão você vai dar um treco. Eu vou dar um treco. Pum! Não pode. Certo? Ignorar a voz da sabedoria. Provérbios 1, 24 a 30. Tem pessoas dando conselho. Não faz isso, não anda por aqui, não siga assim. Deixar para depois o que pode ser feito agora. Por que deixar para depois? Não dá para fazer agora? Então vamos fazer. É menos uma coisa para poder nos incomodar. Diferença entre o preguiçoso e o procrastinador. Eu não esgotei as características nem do preguiçoso nem do procrastinador. Estou dando alguns exemplos. Agora vamos ver a diferença. Enquanto a preguiça pode levar à procrastinação, o preguiçoso pode também jogar para frente. Nem toda procrastinação é resultado de preguiça, entendeu agora? Nem toda procrastinação é resultado de preguiça. Nem tudo que aparenta ser preguiça, às vezes é preguiça. Às vezes pode ter algum problema na área psicológica. Nem sempre a procrastinação, ela é pura procrastinação. Às vezes pode ter algum problema na área também psicológica. Vamos ver aqui. Alguém pode procrastinar por razões emocionais, como ansiedade em relação a uma tarefa. Só fica ansiosa. Medo do fracasso, medo de errar, medo do que vão dizer. Medo do que vão dizer. Às vezes você quer começar alguma coisa e não começa porque fica com medo. O que vão falar? Ah, eu tenho medo de gravar, eu tenho tanta vontade de gravar um vídeo. Ah, mas eu tenho tanto medo, o que eles vão pensar, o que eles vão achar. Ah, eu tenho medo de não ficar perfeito. Não vai ficar perfeito. Se você pegar os vídeos meus do canal, no início, que tem muitos no início, eu não apaguei não, deixei lá mesmo. Tá lá pra mim me lembrar. Às vezes eu tava igual um robozinho. Pai do Senhor, irmãos, hoje nós estamos aqui para falar sobre os males da preguiça e da procrastinação. Tu ia olhar pra mim e falar assim, o pastor tá doente, ele tá passando mal. Era o medo. Medo de fazer qualquer coisa. Hoje eu tiro óculos, pego a toalhinha, que eu moro no Rio de Janeiro, é calor, dezembro, dia 25, tá? De dezembro, tá sendo gravado esse vídeo, coço a vista, acerto a camisa, às vezes bato no microfone, mostro o microfone pra você. Você acha que eu ia fazer isso no início? Nunca! Mas a experiência me mostrou que eu tô aqui pra gravar um vídeo de forma descontraída. Respeitosamente, mas de forma descontraída. Eu não posso ficar aqui igual um robozinho. Ou então, cada um que fala... Já teve gente que veio aqui no canal. Ah, sua voz é muito irritante que você é carioca. Ué, o que eu posso fazer? Tá no canal errado. Tem outros canais de pessoas que não são cariocas. Não tem nenhum problema. Se ele tem preconceito contra carioca, eu não tenho preconceito contra ninguém, mas ele tem. Qual é o problema? Ah, o senhor fala muito rápido. É o meu jeito. Se eu chegar aqui e começar a falar devagarzinho, vai ter gente que vai pensar que eu tô doente. Porque já conhece, já me acompanha há anos. O canal vai para 4 anos. Em abril de 2024, o canal completa 4 anos de programação contínua. Então, esse sou eu. Se a pessoa se identifica, amém. Se ela não se identifica, amém também. Mas nós não podemos nos perder. Não podemos.
certo? Então alguém pode procrastinar por razões emocionais, como ansiedade em relação a uma tarefa, medo do fracasso, perfeccionismo, vou falar disso depois, ou simplesmente falta de habilidade de gerenciamento de tempo. Ele tem um monte de coisa para fazer, mas ele não consegue se gerenciar. Então vamos lá. Enquanto o preguiçoso evita o trabalho, o procrastinador adia constantemente. Isso aqui é uma característica, mas pode ter algumas... Pode, às vezes, ter alguma mudança. Então, enquanto o preguiçoso evita o trabalho, o procrastinador adia constantemente, né? Ele pensa em colocar para frente. O preguiçoso frequentemente não inicia, enquanto o procrastinador começa, mas tem dificuldade de concluir. Mas tem preguiçoso também que inicia e larga no meio do caminho. O preguiçoso é passivo, né? Contemplativo. O procrastinador é hesitante, indeciso. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Quando é que eu vou começar? Ah, eu vou começar esse ano? Ah, eu vou começar ano que vem? Quando é que eu começo? Como assim? Não pode. Tem que começar. Vamos, em nome de Jesus. Vamos lá. Como vencer a preguiça e a procrastinação? Juntei aqui as duas. Vamos lá. Pratique a diligência. O que é uma pessoa diligente? Deixa eu mostrar para vocês aqui, botar na tela para você. Pratique a diligência. Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 6 a 8. Olha o que diz aqui. Um exemplo dentro da natureza. Vai ter com a formiga ou a preguiçoso. Olha para os seus caminhos e você sabe. Você já parou para olhar as formigas trabalhando? Eu já tive oportunidade. A qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, ou seja, ela não tem líder, no sentido de estar ali o tempo todo monitorando. Prepara no verão seu pão, na cega junto seu mantimento, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, é só observar as formigas. Busque sabedoria e instrução de Deus, Provérbios capítulo de número 2, versículo de número 6, tá? Vamos lá. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Se você quer fazer uma tarefa que você não se sente habilitado, vá receber treinamento. Passe por uma capacitação. É a maneira. Irmãos, não tem desculpa. Hoje aqui no YouTube, no canal, tá? De repente você pode estar assistindo um trecho desse vídeo fora do YouTube, mas no YouTube tem sempre instruções. Você procura, tem ensinamento para tudo quanto é coisa. Se for um canal sério, você sabe, você compara aquele ensinamento com outro ensinamento de outro lugar e você vai chegar ao entendimento que aquilo está correto. Não tem desculpa. Coisas básicas. Um homem comprou lá um chuveiro, não sabe como trocar a resistência do chuveiro. Vai no YouTube, bota a marca do chuveiro, bota o modelo do chuveiro. Tá lá alguém ensinando. Você vai abrir assim, vai tirar assim, vai comprar essa aqui, vai colocar... irmão, em nome de Jesus, nós temos... Não adianta, não tem como dar desculpa. Tá bom? E fora isso, pedimos sabedoria a Deus. 3. Foque no propósito e na recompensa do trabalho. Colossenses 3, 23 e 24. Então nós podemos focar no propósito que nós estamos envolvidos e na recompensa. Você vê... Qual é o resultado do que eu vou fazer? Você vai sentir alegria, você vai sentir satisfação. Você vai sentir também gratidão, que eu vou falar sobre isso depois. 23 e 24. E tudo quanto fizer de fazer de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Por quê? Porque a Cristo, o Senhor, servis. Sabe o que você precisa entender? Quando uma dona de casa está envolvida com o seu trabalho do lar, quando o homem está envolvido com o seu trabalho do dia a dia, o seu trabalho para o patrão, a Bíblia manda fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então tenha satisfação no que você está fazendo. Poxa, pastor, mas eu estou trabalhando numa área que não é bem a área que eu gosto. Mas é temporário. Se esforce, se capacite, para que você possa trabalhar numa área que você goste. Tudo bem. Por enquanto é temporário. Agora tem um outro problema. Deixa eu falar aqui. Tem um outro problema. Às vezes a pessoa, ela quer trabalhar numa área que ela não tem qualificação ainda. Tem gente que não quer estudar, tem preguiça de estudar, ou então bota impedimento. Tá muito tarde. Os anos passaram. Ei, você já morreu? Não, nem eu.
Então, dá para estudar. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu sei que existem exceções, mas vamos usar as regras. Ou você não quer estudar, não estuda nada, não é capacitado, não está habilitado. Se você é assim, você vai trabalhar mais e vai ganhar menos. Agora, se você se qualificar, se você der duro nos estudos, você tem uma boa possibilidade de trabalhar menos e ganhar mais. A pessoa que não tem qualificação, ela não tem nem como escolher as coisas. A pessoa que tem qualificação, ela tem como ponderar, porque há um reconhecimento da sua posição. Então, se dedique a se capacitar. Se prepare. Às vezes a pessoa fica lá, mas o professor fulano de tal dá aula de escola dominical melhor do que eu. Às vezes o professor fulano de tal ou a professora fulana de tal estuda muito. Vai estudar. Tire um tempo. Seja disciplinado, seja disciplinada. Agora não quer estudar, não quer se preparar. E aí depois quer falar da aula do outro. Mas como é que você quer ter uma aula parecida? E não é competição, mas você quer ter uma aula parecida se você sequer se esforça. Certo? Estabeleça metas claras, defina metas específicas e alcançáveis para dar direção e propósito às suas ações. Provérbios 16, versículo 3. Vamos dar uma lida aqui rapidamente. Provérbios 16, 3 diz o seguinte. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então estabeleça metas claras. Estou gravando esse vídeo na virada do ano de 2023 para 2024. Você pode estar assistindo 2024, 2025, 2026, não sei, tá? Mas tenha metas. Quais são as suas metas? Eu sei que às vezes a gente faz um monte de plano, mas às vezes a gente faz metas que não são metas de curto prazo, são metas de médio prazo ou de longo prazo. Então a gente tem que ter paciência. Mas no meio do caminho dessas metas de longo prazo, nós temos etapas. Nós temos que pelo menos ir concluindo as etapas. Então defina metas específicas. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? O que você precisa? Ó, eu tô colocando aqui embaixo, ó. Nos ajude em oração. Eu e minha esposa precisamos de oração. Então, eu tenho uma necessidade. Então eu coloco, é um propósito, é uma meta. Nos ajude em oração. Paulo pediu oração direto nas suas cartas. Estou pedindo oração por mim e por ela, que nós precisamos. Envolvido na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Os ataques se levantam, o inimigo se levanta, os ataques vêm. As dificuldades se apresentam, mas em nome de Jesus nós vamos em frente. Então, quais são os seus objetivos? Se você não souber quais são os seus objetivos, você não vai chegar realmente a lugar nenhum. Então tá na hora de desacelerar, parar, pensar e começar por umas coisas mais simples que for. Porque aí você vai pegando confiança e aos poucos você vai idealizando coisas maiores. Divida as tarefas. Divida tarefas grandes em partes menores para torná-las mais gerenciáveis e menos intimidadoras. A dona de casa, tem mulheres que chega mesmo e pega e vai embora e limpa tudo e arruma tudo. E quando você vê que não, a casa tá, acabou. Mas tem mulheres que têm mais dificuldade. Então divida a tarefa. Na segunda eu vou fazer isso. Na terça eu vou fazer isso. Na quarta eu vou fazer aquilo. Aí tá na conversa junto com as amigas. Aí vem uma e fala assim: eu peguei a casa num dia só, você teve que ver. Ou 2 dias eu deixei a casa linda, maravilhosa. Aí você quer se comparar com ela, mas às vezes você tem problema de coluna. Você tem outras coisas para cuidar ao mesmo tempo. E aí você para de se comparar com as pessoas. Para de querer se comparar e até mesmo competir. Para com isso, em nome de Jesus. Que às vezes você vê pessoas fazendo coisas, mas o contexto dela é diferente do seu. Ela não tem as limitações que você tem. Você não tem as limitações que ela tem. Pare com isso, por favor, em nome do Senhor. Pare de se comparar. Eu não estou falando para você ser arrogante, para você não ter pessoas como referências, mas eu estou falando para você parar de se comparar. Você tem limitações que às vezes a pessoa não tem. E aí você não quer fazer porque você acha que não tá tão perfeito como ela. Faz isso não. Então divida as tarefas. Você é homem, você é mulher, divida as tarefas.
Seja na obra de Deus, não seja na obra de Deus. Não, pastor, tem que fazer tudo de uma vez, porque assim as pessoas têm que ver que eu tô... Ei, para com isso. Para de fazer coisas para as pessoas verem. Você vai adoecer. O trabalho não acaba. Você nunca aprendeu isso, não? O trabalho não acaba. Tem sempre trabalho. Tem sempre coisas para fazer. Se você puder não deixar para amanhã, tudo bem. Mas se não deu, não vá além do que você pode. Eclesiastes diz: tudo que tiver à mão, faça conforme as tuas forças. Pare de querer ir além das suas forças. Pare de querer fazer aquilo que não está na sua mão. Não é sua competência, não está nas suas mãos, então não vai ser você que vai fazer. Não estou falando para você ter descaso, mas estou falando para você reconhecer seus limites. Eu tenho que reconhecer meus limites. Evitar o acúmulo de tarefas é crucial. Aí vai acumulando, pois isso cria uma pressão emocional devido a prazos apertados, o que nos leva ao estresse e resulta na perda rápida de nossa produtividade. Uma pessoa estressada, ela não tem produtividade. Ela vai perdendo. Ah, porque eu tenho que fazer isso. Ah, porque eu tenho que fazer aquilo. Ah, porque eu tenho que fazer aquilo outro. E às vezes quando você vai fazer uma retrospectiva, você descobre que você deixou de fazer um monte de coisa porque você estava fazendo outras coisas que não tinha nenhuma importância, ou que você estava fazendo coisas para outras pessoas que não era tão importante no momento, e agora você está todo enrolado. E quem é que vai te ajudar? E eu não estou te levando ao egoísmo. Eu estou apenas mostrando a você para estabelecer prioridades. Não é pensar só em si, mas você precisa priorizar as coisas. Senão você vai ficar doente. Envolva-se em atividades físicas. Isso aqui é para mim também. Preciso. Passo muitas horas sentado. Preciso muito. Pratique atividades físicas para aumentar a energia e reduzir a sensação de preguiça. O corpo, ele vai se acostumando. E aí, quanto mais parado você ficar, menos vontade você tem de se movimentar. Menos vontade. É claro que tem pessoas que estão aí com desânimo, não é só um desânimo do corpo, é um desânimo que tem a ver com a parte psicológica. Já estão sofrendo, de certa forma, de ali um quadro, né? Um início depressivo. Só um psicólogo vai poder avaliar isso. Mas, no geral, faça a sua parte. Pratique algum tipo de exercício. Pastor, não tenho recurso para ir para uma academia. Ou acha que academia é pecado. Eu não sei. Enfim, eu nem vou entrar nesse mérito aqui. Deixa isso para lá. Mas, então vai fazer uma caminhada. Dá uma volta no quarteirão. Às vezes eu mesmo tenho um simulador de caminhada aqui. Às vezes eu esqueço dele. Não, tem que pegar ele e botar. E não posso ir pra rua, então vamos no simulador de caminhada. Não posso. Eu tô falando pra mim também, tá? Tô falando só pra você, não. Envolva-se em atividades de interesse. Coisas que você também gosta de fazer. Tem muita coisa que você pode até nem gostar de fazer, mas tem alguma coisa que você precisa gostar de fazer. Realize tarefas que você realmente gosta para tornar as atividades mais agradáveis e motivadoras. Na vida nós não vamos fazer só o que gostamos, mas precisamos fazer coisas. Evite a complacência. O que é a complacência? Desafie-se constantemente, evitando a complacência que pode levar à preguiça. Ah, e realmente eu não consigo. Ah, realmente... Ah, coitado de mim. Ah, para com isso, irmão, em nome de Jesus. Vai fazer aquela faculdade. Vai fazer aquela capacitação que você está precisando, aquele treinamento. Termina o seu ensino fundamental que você não acabou. Termina o seu ensino médio que você não acabou. Tem escolas aí que você pode fazer isso. Leva apostila. Eu terminei meu ensino médio assim. Pegava a apostila, levava para casa, estudava e ia lá fazer a prova. Pegava a apostila, levava para casa. Não terminei na época certa. Não terminei quando era jovem. Terminei depois de adulto, já com vários anos. Ué, tive que fazer. Ficou mais apertado? Ficou. Com mais atividade? Ficou. Mas eu não terminei na época, porque eu não estava ainda trabalhando, ainda era jovem, podia ter terminado, não terminei. Tive que assumir a responsabilidade dos meus atos. E aí levava a apostila para casa, estudava até que eu terminei. E junto com isso tem um provão do governo, todo ano tem um provão do governo. Eu ia lá e eliminei várias matérias pelo provão, anos sem estudar.
Eliminei física de uma única vez, eliminei química de uma única vez, eliminei espanhol. Ah, pastor, mas o senhor... Aí começa a história. Porque o senhor parece que é um homem que tem uma certa inteligência. Ei, aqui a gente não tá medindo inteligência. A gente tá falando aqui de iniciativa. Se você for lá e eliminar 2 matérias, você fez 20, eliminou só 2, glória a Deus, é menos 2. Daria muito mais trabalho para fazer pelas apostilas. No outro ano, você continua fazendo, se você ainda não terminou no colégio, você vai lá e faz o provão de novo, até terminar tudo. Vamos terminar o seu ensino fundamental, o seu ensino médio. Sabe por quê? Porque isso tá limitando você de avançar. Às vezes você não pode ter uma promoção no trabalho porque tu não tem o ensino médio. Não pode ser contratado num trabalho porque não tem o ensino médio. Não pode fazer um curso para melhorar a sua condição, a sua posição no mercado de trabalho porque não tem o ensino médio. Aí tem que se submeter a trabalhos que você vai se esforçar mais, vai ganhar menos por causa disso. Eu não tô falando que todo mundo vai trabalhar em trabalhos que vai ganhar muito. Mas, de repente, você seja uma pessoa que tem essa possibilidade de ganhar um pouco mais. Mas tá acomodado, tá procrastinando. Ah, já passei dos 40. Qual o problema? Tem gente se formando com 70 anos. Pra quê? Pra morrer? Não. É uma realização, é uma conquista. Ele ou ela vai saber o seguinte: eu consegui. Então, em nome de Jesus, levanta e vai fazer o que precisa ser feito. Tá? Evite o perfeccionismo, isso é um outro problema. Eu mesmo tinha isso. A frase feito é melhor do que perfeito. Deve ser um lema. Às vezes o desejo de alcançar a perfeição pode impedir o progresso e a conclusão dos projetos. É mais benéfico realizar algo, mesmo que não seja perfeito, do que nunca concluir nada devido à busca implacável pela perfeição. Se você ver vídeos antigos meus aqui, até todo esse cenário, que esse cenário aqui é virtual, tá? Esse cenário que você tá vendo atrás de mim é virtual. Mas até esse cenário que você tá vendo aqui, tudo isso não tinha. Foi. Cada vez eu tento melhorar mais. Eu vou tentando. Mas eu vou deixar de fazer por quê? Eu não vou deixar de fazer, eu preciso fazer, mas eu fui aprendendo. Então faça. Comece. Vamos começar. Comece. Ah, mas vai ter crítica. Deixa criticar. Ah, pastor, mas eu não sei lidar com as críticas. Não leia as críticas. Tá lá, se é vídeo, alguma coisa, deixa pra lá. Não lide com isso. Por enquanto você não sabe lidar. Agora alguém vem lá, ih, não ficou legal não, hein? Ih, não gostei do jeito que você falou. Ih, o seu sotaque é ruim. Ou ruim. Amanhã vai fazer 2 dias. Ele falou, ela falou. Identifique causas fundamentais. Quais as causas que estão me levando à procrastinação? Entenda as razões fundamentais para a procrastinação, como medo, falta de clareza. Não tenho uma ideia clara. Então peça ajuda, alguém que possa te ajudar. Poxa, eu tenho vontade de fazer isso, mas como é? Você tem como me ajudar? Para abordar o problema na raiz. Você precisa descobrir o que está te levando à procrastinação. Se é coisas do dia a dia que não tem nada a ver com o seu psicológico ou se é o seu psicológico. Porque aí já vai ser muito mais diferente. Use técnicas de gestão do tempo. O que é isso, pastor? Organize o seu dia. Compre um caderno. Bote. Pastor, isso é uma vergonha. Vergonha? Vergonha é eu deixar de fazer o que eu preciso fazer porque eu não organizei meu tempo. Isso que é vergonha. É vergonha. Eu tô com vergonha. Tem tanta gente que eu conheço que não precisa botar no papel o que precisa fazer. Eu preciso. Daqui a pouco estão me chamando de velho, de velha. Chame do que quiser. O importante é que você tá fazendo. Eles vão ficando pra trás. Que história é essa? Bota no papel. Todo dia. Na noite anterior já organiza o seu dia. Pra no dia seguinte você ir lá. E olha a satisfação. Resolvi isso. Precisei colocar isso pra mais pra frente porque não deu certo. Mas você tá ali programado. Pastor, não gosto de programação. Eu sou o tipo do improviso. Então você vai ter muitos problemas. A gente precisa criar hábitos. E hábitos não se cria com facilidade, não. Hábitos demoram a ser criados. Você vê pessoas com boas performances e você acha que ela criou isso da noite pro dia? Não foi da noite pro dia, não. Uma pessoa que tá casando agora, aí não tinha hábito de cozinhar, nunca cozinhou, ela vai se comparar a uma esposa que tá aí um tempão já
casada, cozinhando. Não dá. Primeiro porque tem algumas coisas que tem que ser levadas em consideração. Tem pessoas que têm aptidão para cozinha. Então ela, por natureza, já vai cozinhar bem porque ela tem aptidão para aquilo. Ela tem uma característica que vem nela. Deus nos deu alguns talentos que nós trazemos de nascença. Então a pessoa tem aptidão. Aí você quer se comparar, a pessoa cozinha sem botar nada na boca, ela não experimenta nada. Agora eu vou falar da esposa. Tá vendo aqui, ó, minha menina princesa? Ângela Manhãs Luna. Muito bem. Ela fez uma jantinha. Eu e ela, né? Passamos eu e ela o Natal de 2023, porque você pode estar assistindo em 2025, 2024, não sei. Tá. E aí ela fez, né? Um pouco antes do horário de meia-noite, a gente jantou e ela fez. E aí ela falou pra mim assim, ó, eu não sei como está a comida porque eu não provei nada. A comida tava como sempre, deliciosa, maravilhosa, que ela cozinha muito. Mas eu também não fico pra trás não, porque eu sei cozinhar. E eu também sei cozinhar bem, graças a Deus. Mas eu quase não tenho tempo. Mas a comida tava maravilhosa. Eu também consigo cozinhar sem precisar provar. Então, ela não precisa provar. Aí pega uma pessoa que tá começando agora, quer se comparar a alguém que tá aí, cozinhando há muito tempo. Ah, irmãos, em nome de Jesus, vá treinando, vá se aperfeiçoando. Um dia você chega lá, não para competir, mas porque você vai alcançar um patamar por causa do treino. Certo? Seja grato a Deus. Devemos ser gratos a Deus por cada tarefa, cada conquista, cada objetivo que alcançamos. Aprenda a ser grato a Deus, porque toda vez que você rende graças ao Senhor, você lembra de coisas que você já conseguiu. Então você vai ter força para continuar dependendo de Deus, se capacitando, tendo iniciativa, e nós vamos em frente em nome de Jesus. Conclusão. À medida que concluímos essa jornada através das verdades bíblicas sobre a preguiça e a procrastinação, não podemos simplesmente permanecer passivos diante do que aprendemos. Ou seja, o que você vai fazer com o que você aprendeu hoje aqui nesse vídeo? Que talvez você vai ter que assistir mais uma vez para você gravar bem, para você fazer anotações. Porque quem quer aprender, bota no papel. Apesar que aqui no canal, eu vou mostrar para você que você vai poder baixar o que eu mostrei aí durante o vídeo, você pode baixar para imprimir. Ou se você não tem como imprimir, vai escrevendo. O que você vai fazer com isso? Tá vendo aqui, esse momento? O vídeo aqui no canal não é editado. No passado, se eu tivesse uma interrupção como essa, eu nem sei o que ia acontecer. Ué, eu tô falando, de repente, dá uma paradinha, continua. Ué, qual o problema? Qual o problema? Nenhum problema. Sou ser humano, como qualquer outro. Entendeu? Então, o que eu e você vamos fazer com o que aprendemos hoje aqui? Essa é uma pergunta importante. Vamos lá. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de transformar nossas vidas se permitirmos. Tenha a nossa parte. Pare de botar a culpa nos outros. É hora de deixar para trás a preguiça que nos impede de avançar e a procrastinação que nos mantém estagnados. Você sabia que tem mulheres tomando conta de filhos, maridos, e mesmo assim ainda encontra tempo para estudar, para terminar seus estudos? Ela tem iniciativa. Homens que trabalham fora, ajudam em casa e estão arrumando tempo para fazer faculdade e não deixa de cumprir o seu papel? Então, irmãos, vamos parar de dar desculpa. Ou se você ainda não serve a Deus, chegou nesse canal, Jesus te ama, Ele quer salvar a sua vida. Tem salvação para você também, tá? Não é só deixar a preguiça e a procrastinação, não. Jesus quer salvar você. Ele quer te dar direito à vida eterna. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Levanta as suas mãos para Cristo. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Pergunte ao pastor o que você deve fazer e ele vai te orientar. Certo? Então, vamos deixar a preguiça para trás. Que essa mensagem não seja apenas palavras, mas um chamado que ressoe em nossos corações e nos impulsione a vivermos de acordo com a excelência que Deus planejou para nós. Que excelência? Deus nos criou para viver na preguiça? Não. Deus colocou o homem e a mulher e disse para ela, ó, governe, domine. E aí nós estamos aí, ó, parado, cansado, desanimado. Ah, pastor, mas são muitas decepções. Vamos recomeçar aos pouquinhos, um passo de cada vez. Não sai correndo, não. Não dá certo.
Se você não tem hábito de caminhada ou de corridas pequenas, pequenos percursos, não pensa que amanhã você já vai sair e o pastor falou pra fazer exercício físico. Aí amanhã eu vou sair. Aí vai lá pra rua, já começa a querer correr. Vai chegar em casa todo quebrado, toda quebrada, todo doído, toda doída. Não vai nem dormir de tanta dor que vai sentir. Vai ter que se encher de dipirona ou de qualquer outra medicação. E eu não tô dizendo aqui pra você se encher, eu só tô falando aqui, mostrando pra você as consequências das suas atitudes. Se você não tá acostumado a caminhar, não adianta você sair e querer fazer 5 km. Tu vai chegar morto em casa. Dolorida. Então vai aos poucos. Dê uma volta, volte. Amanhã um pouquinho mais, volte. No outro dia um pouquinho mais. A mesma coisa é do que você tá fazendo. Que você precisa começar. Comece. Tá? Comece. Deus nos chamou para executar as coisas com excelência. Em resposta a essa chamada, que cada um de nós se comprometa a abandonar a preguiça e a procrastinação, abraçando a vida de propósito e serviço para a glória de Deus. Deus tem algo para realizar através da sua e da minha vida. Nós podemos ser bênção para outras pessoas através do nosso trabalho, através no nossa área de estudo, né, no nosso local de estudo, na nossa vida no dia a dia, no templo, de uma forma ou de outra. Em nome do Senhor Jesus. Tá? Então, abraçando a vida de propósito e serviço para a glória de Deus. Que a graça divina nos capacite nesse caminho de transformação. Porque o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer mudar a nossa vida. Ele quer nos fazer parecer com Jesus. E nós não podemos ficar presos nem à preguiça, nem também à procrastinação. De maneira nenhuma, nada, nós não podemos ficar nem preso a uma coisa, nem preso a outra coisa, tá bom? Bom, você pode baixar gratuitamente aí no meu canal, no Telegram, tá? Você pode baixar no meu canal no Telegram, vou deixar aqui o aviso pra você. Deixar aqui o aviso, espera aí. Agora sim. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. E aí, quando você chega no meu canal no Telegram, tem vários conteúdos aqui da Escola Bíblica Dominical, vídeos aí da Teologia à Vida Cristã, tem aí pra você aí vários conteúdos, tá? Eu coloco aqui várias coisas. Então, até essa Bíblia, ó, até essa Bíblia que aparece aí pra você, que eu coloco, ela tá aqui pra baixar pra você instalar no seu computador. Ela não serve pra celular, mas eu tenho aqui uma versão aqui que vai servir pra celular também. E aí você poder comparar, né, as versões da Bíblia para você poder entender melhor o texto. Então, tem muita coisa aqui para você. Então, para você poder estar aqui, se você quer baixar, inclusive, o conteúdo desse vídeo, você vai precisar vir aqui para o meu canal no Telegram. Então, venha para o meu canal no Telegram, tá bom? O link tá na descrição do meu vídeo aqui, logo no início aí para você. Bom, nós vamos orar. Eu quero agradecer a você que ficou até esse momento. Eu tentei fazer o vídeo o mais breve possível, mas deu uma horinha aí, 10 minutos, mais ou menos, 1h12 vai dar. Mas eu acho que se eu não posso tirar 1 hora para poder aprender um pouco sobre como vencer os males da preguiça e da procrastinação, e se eu tô passando por isso, ou se eu quero ajudar alguém, então aí também tá, enfim. Durante o momento aí que o vídeo esteve passando, apareceu aqui para você aqui o meu curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Esse curso já está lançado, você pode adquirir ele quando você quiser, vai valer a pena, sabe por quê? Algumas pessoas, ou muitas pessoas, têm dificuldade de entender a Bíblia, não ler a Bíblia, tá procrastinando porque não compreende. Então chegou a hora de você investir, tá? Invista em você, no sentido de você comprar esse curso, porque tem ali um passo a passo, aonde eu vou ensinando, vou mostrando para vocês as etapas do estudo bíblico, vou mostrando métodos de estudo. Pessoas estão gostando demais, estão falando, graças a Deus, muito bem do curso. Então, seja um aluno do curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. É importante, o link está na descrição. Vamos orar nesse momento aí,
agradecendo a Deus e pedindo a Deus que nos ajude, sabe por quê? Porque nós precisamos da ajuda de Deus para vencer os males da preguiça e da procrastinação. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas mais uma vez. Eu quero te agradecer por mais um programa Teologia e a Vida Cristã. E ao mesmo tempo, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a vencer os males da preguiça e da procrastinação. Quantas vezes, Senhor, eu sou acometido pela procrastinação? Posso também, às vezes, ser acometido pela preguiça. Mas não me deixa, Senhor, como não deixa cada um que está assistindo, ser, Pai, guiado pela preguiça. Sentir preguiça no momento específico é uma coisa. Deixar de ter vontade de fazer alguma coisa no momento específico é uma coisa. Ser dominado por isso é outra coisa, que é, inclusive, desagradável ao Senhor. É algo que não é agradável ao Senhor. Não nos deixa ser procrastinadores, Senhor. Não nos deixa, Senhor querido, ficar adiando coisas que nós precisamos fazer. Ó, Senhor, nos ajuda, por favor, porque muitos de nós têm algumas deficiências. Tem pessoas que estão até acometidas de problemas de ordem emocionais, psicológicas. Ajuda essas pessoas também. Eu entrego essa causa nas tuas mãos. E que eu possa ver testemunho de pessoas que voltem aqui no canal. Voltem, Pai querido, mesmo que não consiga mais achar esse vídeo. Mas coloque aonde puder e diga Pastor Mário Luna, ou até no canal no Telegram. E diga Pastor Mário Luna, eu era uma pessoa que eu era tomado pela procrastinação. A minha vida era só procrastinar, mas hoje eu consegui alcançar isso. Quanto tempo eu levei para conseguir, mas agora eu consegui para a glória de Deus. Eu vou louvar teu nome, Senhor. Ó Deus, o objetivo aqui, Senhor, desse ensino não é condenar pessoas, não é dizer que tem alguém melhor do que alguém, mas é apenas, Senhor, trazer esclarecimento para mudança de comportamentos, mudanças de atitude. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Deus seja glorificado. Eu quero te agradecer aí, você que ficou até agora. Nesse momento eu vou dar a bênção apostólica, porque todo programa aqui é terminado com a bênção apostólica. Na próxima tela, vídeos de recomendação. E eu te aguardo aí no canal para outro programa, Teologia e a Vida Cristã. Programa Entendes Tu que Lês, o programa onde eu leio o texto, explico o texto e tiro as lições do texto. Ou o programa EBD Comentado Online, onde eu faço o comentário das lições bíblicas CPAD, adultos e jovens aqui no canal. Eu aguardo por você. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.